Voltamos à entrevista com a economista e consultora de negócios Marta Ferreira, falando sobre a conjuntura econômica mundial e agora sobre o Brasil e o Espírito Santo. Marta, você falava sobre a situação dos BRICS, né? Falou sobre a China, a Rússia e a Índia. Como que o Brasil figura dentro dos BRICS e nesse cenário mundial? Almir, o Brasil ainda está vivendo um período inercial da época de bonança mundial, mas já se percebe uma desaceleração que é visível na maioria dos indicadores econômicos. Então nós tivemos durante 2 anos uma propaganda enganosa que roubou do governo 9 bilhões de reais, colocando um cenário de paraíso no Brasil que não é a realidade. Novamente eu vou insistir na questão de crescimento e desenvolvimento. Nenhum país é grande se não levar o seu povo junto. E nenhum povo é grande se ele não tiver uma educação de qualidade. Então só isso já coloca o Brasil na rabeira do ranking mundial. Se você observar o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH do Brasil, nós estamos atrás de países inimagináveis. Não dá para fugir, né, da regra mundial, né? O Japão, para crescer, ele fez 100% de high school para sua população toda, né? O que a gente tem? A China está fazendo a mesma coisa, ela está tentando sair desse... A Coreia fez isso. Sim. Né? Estados Unidos só cresceu porque a educação é prioridade. A Índia também, numa escala menor, né? Porque ela forma mais engenheiros, técnicos, né? Etc. Mas o ensino primário, médio, né, é ainda muito ruim. E ainda não atinge todas as castas, porque a Índia tem uma série de castas. Né? Mas, voltando ao Brasil, esse é um dos indicadores. Mas é fácil você fazer observação. Como é que está a nossa saúde, a educação, a segurança? É um caos. Como é que estão os nossos portos, aeroportos, rodovias? Cada vez mais sucateados. Cada vez mais sucateados. Então, é isso que me dá um cenário do que é que vai ser o Brasil daqui para frente. Nós podemos pegar índices como, por exemplo, desemprego. O desemprego no Brasil é maior do que em todos os países do BRICS, em vários países aqui da América Latina, como China, Colômbia, Peru, Chile. Está muito pior do que o dos Estados Unidos, né? Porque então, essa impressão de uma certa tranquilidade, que o Brasil está vivendo um momento maravilhoso. Você está vivendo uma tranquilidade? Eu não estou. Eu vejo alguns grupos que estão vivendo com tranquilidade, mas em minha opinião, as desigualdades, elas estão crescendo cada vez mais. E nós que somos uma classe intermediária, nós estamos penando, nós estamos uivando com os problemas que nós estamos enfrentando no Brasil. Uma coisa preocupante que eu li outro dia foi que o nosso volume de empregos está reduzindo assustadoramente, principalmente acima de um salário mínimo. Então, os empregos acima de 2 salários mínimos estão cada vez menores por conta da desindustrialização do Brasil. Não, tem um dado muito mais interessante. Você sabia que quem vive abaixo da linha da pobreza no Brasil, ou seja, quem é miserável no Brasil, é aquele que ganha até R$70? Ou seja, aquele que ganha 71, 72, 73 não é considerado miserável. É por isso que o Brasil diz que nós temos apenas 16.200.000 brasileiros vivendo como miseráveis. Na verdade, não é isso. Nós temos 26%, ou seja, o nosso índice, o nosso percentual de miseráveis é muito maior do que da China, da Índia, dos Estados Unidos, do Peru, da Colômbia, da Argentina. Muito piores do que muitos outros países, muito menores e muito mais pobres do que o Brasil.
Então são esses índices que nos mostram a realidade do Brasil. Não uma propaganda enganosa que quer enfiar a goela abaixo de todo brasileiro, de que isso daqui é um paraíso. É um paraíso para alguns, né? Para alguns. Mas para quem vive honestamente, trabalhando e que sobrevive com o fruto do seu trabalho, não existe nenhum paraíso. Além do processo de educação, a questão dos impostos também são bastante preocupantes. A maior carga tributária mundial é a nossa, e a carga tributária não só por ela ser alta, mas por ser inútil, porque você não vê retorno daquilo que você paga. A pessoa física pagando em torno de 32% e a pessoa jurídica pagando até quase 48% de carga. E outra coisa, a inflação. A nossa inflação hoje já é maior do que... nossa inflação já é enorme, maior do que da maioria também dos países do mundo, maior do que todos os países em crise. A nossa inflação é maior do que de todos os países em crise. E os nossos juros são escorchantes. Nós estamos no número 1, nós somos o número 1 em taxa de juros. A taxa de juros hoje no Brasil, a taxa real, ou seja, aquela taxa total já descontada a inflação, é de 6,8. Então, número 1. A número 2, que é o Chile, é 1,5. A número 3, que é a Austrália, é 1,4. Então, é esse que é o Brasil, maravilhoso, paraíso, onde tudo está dando certo. Infraestrutura física sucateada, infraestrutura social, Vamos chegar aqui no Espírito Santo. Nós temos um problema ainda quero falar rapidamente com você, se você me permite. Sim. Um dado muito importante, como é que será o futuro do Brasil? Nós temos um orçamento para 2011 de 2 trilhões e 73 bilhões. Nós começamos o dia 1º de janeiro de 2011 com 1 trilhão 533 bilhões totalmente comprometidos. Ou seja, nós só temos 26% para trabalhar, desse 2 trilhões e 73 bilhões, para trabalhar até o final do ano. O que nós vamos fazer com esses 26%? Nós temos que dividi-lo com 40 ministérios. A estrutura do Brasil administrativa é enorme, né, gigantesca, pesadíssima, não funciona. Para investimentos... Esse 74% é gasto só na máquina pública? 32,6% com dívida. Com dívida. Rolagem, juros, amortização. Depois você tem INSS, que engolfa mais, 16%, 20%. Não sei exatamente o número. Depois você tem pessoal, que é quase 9%. Depois você tem educação e saúde, que os dois juntos em torno de 6%. É 2 e pouco para educação e 3, pouco para saúde. Né? Você tem Copa do Mundo. Copa do Mundo são 300 milhões. Para um gasto que hoje já está em torno de 30 bilhões. Quer dizer, eu não sei se essa Copa do Mundo vai sair. Eu acho que o Brasil, inclusive, devia pedir para sair. Né? Devia fazer igual o Capitão Nascimento e pede para sair. Manda isso para outro país, troca com alguém e a gente fica para a próxima Copa. Mas a situação do Brasil é essa aí. Nós então temos uma mixaria para ser gasta com todos os investimentos, com 40 ministérios e tudo mais que acontecer aí no percurso de ainda mais 6 meses até o final do ano. Como se não bastasse a capacidade a rapidez, a velocidade das obras é muito lenta, né? Vide o nosso aeroporto de Vitória. Vamos falar sobre o Espírito Santo, o nosso aeroporto de Vitória, o nosso porto que sempre está para dragar, para ampliar, porto de cargas gerais, eu estou dizendo, não estou falando sobre aqueles portos particulares das grandes empresas. Como que nós estamos de infraestrutura? Nós temos pouco tempo agora. O Espírito Santo, ele é um exemplo mínimo do que é o Brasil. Se você observar o que eu falei sobre o Brasil, você traz para o Espírito Santo que é exatamente a mesma coisa. Será? Nós somos muito menos prestigiados? Exportadores de commodities. Quando o mundo vai bem, o Espírito Santo vai bem. Quando commodities no mundo vai bem, o Brasil vai bem. Nós temos tido, assim como no Brasil, sucessivas administrações ruins, medíocres.
Assim como o Espírito Santo, nós tivemos sucessivos governadores ruins, medíocres, enganando, não é? Gastando mais do que arrecadam, deixando uma situação para o seguinte cada vez pior e dizendo que está tudo um paraíso. Me diga quais foram as grandes empresas depois de 1970 que se instalaram no Espírito Santo. Eu não conheço nenhuma. Se você conhecer, me diga. Todos os dias você vê manchetes no jornal dizendo que estão sendo atraídas empresas para o Espírito Santo. Eu não estou vendo nenhuma. Nós continuamos aqui com a Ferros agora, para o sul do estado. A Ferros está dependendo de investidor. Jurong. Jurong vai começar, mas quando que vai terminar? Eu não sei, são coisas que ainda estão passando por licenciamento, isso demora, você sabe disso, você foi secretário estadual de meio ambiente, você sabe perfeitamente bem como é que funcionam essas coisas de implantação de investimentos. O perfil do Espírito Santo não é esse. O perfil do Espírito Santo é um perfil de turismo, prestador de serviço, o Porto de Vitória, que já tem tudo aqui 30 anos. Se você observar Porto de Vitória, Porto de Praia Mole... Mas você falou que a gente é uma imagem do Brasil, mas nós estamos em situação pior, porque investimentos públicos federais aqui no Espírito Santo... Não vai chegar nunca. Nunca chegam. Nunca. Nós somos lanterninha, nós só perdemos para Amapá e Acre. Todo ano, nós somos a rabeira do recebimento de investimentos. A nossa bancada é muito devagar, é muito incompetente, não tem condições de argumentar com grandes empresários. O secretariado estadual de governo é muito fraco, o desempenho é péssimo, deveria haver meritocracia, não existe, não é? E a situação no Espírito Santo, a tendência é piorar cada vez mais, porque o nosso porto já está limitado, as nossas rodovias estão todas sucateadas, o nosso aeroporto, não sei nem por que nós estamos chamando de aeroporto, porque, em minha opinião, isso é uma rodoviária que, coincidentemente... Pousa avião. Então, para finalizar, eu quero te dizer o seguinte: você acha que de um orçamento de 2 trilhões e 73 bilhões, onde só sobraram 26 bilhões para todos os 40 ministérios e todos os investimentos do Brasil, você acredita que vai sobrar algum dinheiro para o Espírito Santo? Pelo histórico que a gente tem, não. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar para o seu telespectador? Exercite a sua cidadania, se informe, se eduque, vá para a rua para exigir o que você tem direito. Exija que o gasto público seja um gasto favorável para você. Exija que o governo te conte a verdade, mesmo que a verdade seja difícil, dolorosa de assimilar. Mas não deixe que ele continue fazendo você acreditar nessa utopia que é Brasil, nessa utopia que é Espírito Santo, onde nós estamos vivendo num paraíso. Nós estamos vendendo uma imagem para o exterior que não é a verdade. É bom até um certo ponto, porque talvez as pessoas nos respeitem um pouco mais. Mas o que será quando essas pessoas, o que já está acontecendo, começarem a descobrir que nós não somos esse paraíso ao preço de 9 bilhões de reais? Nós temos que realmente, o que você está traduzindo, finalizando aqui o programa, talvez, que verificar e trabalhar naquilo que realmente vai trazer o desenvolvimento, que não tem muita mágica, né? Que é a educação, que são os investimentos em infraestrutura, que é um planejamento nacional, né, sério, né? Eu acho que é por aí, né? O governo precisa parar de gerar equívocos. Ele precisa ter um planejamento e seguir esse planejamento à risca dentro da sua realidade. E ouvir mais as pessoas que entendem dos assuntos. Porque até então eu tenho visto um equívoco atrás do outro e depois eles tendo que se mobilizar para poder mudar toda a estratégia, porque perceberam de repente que não era nada daquilo. Marta Ferreira, obrigado pela sua presença. Agradeço aí os esclarecimentos que você dá para o nosso telespectador. Obrigada a você mais uma vez pelo convite. Tudo de bom para vocês. Obrigada.